Vamos continuar com mais outro exemplo do valor posicional de um algarismo. Vamos dar outro exemplo com outro número. O número é 1788. Como é que vamos colocar ele no valor posicional? Lembre-se, colocamos o número da direita para a esquerda, ok? E vamos colocar o número 1788. Então, 8, 7 e 1. Chegamos na classe do milhar. Então, aqui é a posição unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Milhar quer dizer 1000. 1000. Eu digo 1000, mas o correto é por extenso, que a gente já vai verificar, vai ver esse assunto. 1788. O correto é 1788. Então, 1788. Ok? Então, o número 1788, como seria o valor posicional desse número? Então, o número, deixa eu botar aqui para vocês entenderem melhor. 1788, o valor posicional dele seria, deixa eu ver aqui, vamos botar aqui pra gente, pronto, seria, o que é aqui? Uma unidade de milhar. Então, seria uma unidade de milhar, vírgula. O próximo algarismo, 7 centenas. 7 centenas, vírgula. O próximo algarismo, 8 dezenas. 8 dezenas. E o próximo algarismo, 8 e 8 unidades. Então, esse seria o valor posicional do número 1788. Certo? Na prova caindo, o professor perguntando qual o valor posicional do número 1788. Então, é uma unidade de milhar, uma unidade de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 8 unidades. Esse é o valor posicional do número 1788. Agora, vamos verificar o algarismo por algarismo. Então, o algarismo 1, aqui, o algarismo 1, para a prova perguntar ao professor, o algarismo 1 do número 1788, qual é o valor posicional dele? Então,
o valor posicional dele. Lembra, né? Vamos colocar naquela dica. Primeiro número, primeiro algarismo do número 1, que seria uma unidade de milhar. Então, uma unidade de milhar. Colocamos, temos que fazer em cada posição, tá? Então, uma unidade de milhar, peguei esta posição daqui, ok? Ó, esta posição. Vamos para a posição agora da centena. Então, eu coloco aqui 1, 0, centena. Então, seria 10 centenas. Vamos para a posição da dezena. Então, eu coloco aqui 1, dezena, né? Porque o número está aqui e unidade de milhar. O algarismo, 1. Aí, passei pela centena, acrescentei um 0. Vou para a dezena, acrescento mais daqui, são 2 posições. Então, acrescento mais 2 zeros aqui, ó. A posição da dezena. Então, seria 100 dezenas. Ainda vamos trabalhar aqui a posição da unidade. Então, depois dessa posição, temos 1, 2, 3 posições. Então, eu repito o algarismo 1 e coloco mais 3 posições, 3 zeros, para chegar na unidade. Então, seria 1000 unidades. Então, este algarismo, posso dizer que o valor posicional dele é uma unidade de milhar ou 10 centenas ou 100 dezenas ou 1000 unidades. Então, novamente, se o professor colocar na prova, verdadeiro ou falso, este algarismo, o valor posicional dele é 100 dezenas, correto, é 100 dezenas. Este algarismo, o valor posicional dele é 1000 unidades, correto, verdadeiro, ele é 1000 unidades também. Então, esse algarismo pode ser representado de 4 maneiras aqui, 4 posições. Esta posição, que é a posição da unidade de milhar, que está aqui. Podemos representar também pela posição da centena, aqui, centena. Pela posição da dezena, pela posição da unidade. Então, você coloca, são quantas posições esse número tem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 posições. A primeira posição, unidade de milhar. A segunda, a centena. Só acrescentar aqui mais um 0 de centena. Do 1 para cá, andei 2 casas em cima da dezena. Então, coloco mais 2 zeros aqui. 1, 2 zeros de dezena. E aqui, o do 1 para aqui, para a unidade, eu andei 3 casas. 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Então, 1, 3 zeros, unidades. Ok, pessoal? Lembre-se que essas demonstrações aqui eu já fiz no outro exercício. Não vou fazer porque é muito extensa essa demonstração, mas é o mesmo raciocínio. Vamos agora para o algarismo 7. O algarismo 7, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui o algarismo 7, ó. Aqui embaixo, pra gente falar. Pronto, o algarismo 7, quando ele tem que ter 1, 2, 3 posições. Aqui, ó, 1, 7, né? Algarismo de centena. 1, 2, 3. Então, tenho que ter 3 posições aqui. Então, eu começo com 7, ok? 7 de 700, centena. Então,
ele pode ser representado, o valor posicional dele, por 7 centenas. Lembre-se, são 3 posições, mais uma posição e mais uma posição. São 3 posições. 7 está aqui, centena. Para a posição de dezena, eu ando uma casa. Então, mais uma casa é mais um zero, dezena. Então, 70 dezenas. Ok? Ó, 7 de centena. Aqui, centena. Tá na posição de centena. Para eu chegar na posição de dezena, eu ando mais uma casa. Então, aqui eu coloco um zero de uma casa aqui, ó. Zero de uma casa, são 70 dezenas. E para a posição de unidade, então, a posição inicial tá aqui, 7 de centena. Andei, para chegar à unidade, andei mais 2 casas aqui. Então, um zero e um zero. Então, 700 unidades. Unidades. Então, a posição do algarismo 7, o valor posicional é 7 centenas. Para a posição de dezenas, eu ando uma casa, um zero, o 7 e um mais um zero, uma casa. 70 dezenas. E para a posição de unidades, a posição inicial está aqui, 7 centenas. Então, andei quantas casas para chegar na unidade? Uma casa, 2 casas. Então, eu repito o algarismo 7 e ando mais 2 casas, 2 zeros. 700 unidades. Então, esse valor posicional é ou este algarismo 7 pode ser representado por 7 centenas, 70 dezenas ou 700 unidades. Novamente, se na prova cair, o professor perguntar verdadeiro ou falso, este algarismo 7, no valor posicional dele é 700 unidades, correto. Também pode ser 700 unidades, como também pode ser 70 dezenas, como também pode ser 7 centenas. Ok, gente? Tá começando a clarear, a entender. Vamos continuar aqui. Agora vamos para o algarismo 8, porque nós vamos analisar algarismo por algarismo. Na prova vai pedir um algarismo ou 2. Vocês vão ter que saber. Então, vamos analisar todos os algarismos deste número, ok? Então, este 8 aqui, eu vou puxar ele. Vamos lá, vou puxar ele para ficar aqui. Então, este 8 tem esta posição e esta posição. Então, 8 e 8. Ok? Ele tem 2 posições, ó. 1, 2. Vamos ver aqui a posição aqui, ó. Este 8 tem 2 posições, a da dezena e a da unidade. Este 8 aqui, ok? Este 8 aqui, ele tem 2 possibilidades de você dizer o valor posicional dele. Com essa 8 dezenas, que já está aqui, ó, 8 dezenas. Então, vamos aqui, colocamos 8 dezenas. Ou tem mais outra posição, ok? Que é, se eu pegar este 8 daqui e quiser transformar ele em unidade, eu ando aqui uma posição. Então, como eu ando uma posição, eu acrescento 0. Então, vou acrescentar aqui um 0 aqui, ó. Acrescento 0 e digo que esta posição é 80 unidades. 80 unidades. Por que 80 unidades? Por quê? Por que 80 unidades? Porque aqui, ó, uma posição de dezena a 8 dezenas. E para chegar a este 8 aqui na unidade, eu ando mais uma posição. Então, eu acrescento apenas mais um 0. Então, seria 80 unidades. Ok? Então, seria 8 dezenas. Aqui, ó. 8 dezenas ou 80 unidades. E o último algarismo, que é o algarismo 8.
o último algarismo, que é aqui, ó, do número 8. É o quê? 8 unidades. Verifiquem que ele não tem mais algarismo aqui junto, então ele para aqui. Então, 8 unidades. Então, eu analisei algarismo por algarismo. Aqui, ó, algarismo por algarismo. Ok?